A voz não é apenas aquilo que emitimos, a voz também é aquilo que nos chama, nos constitui e nos convoca a existir. Isso não é pouco. Olá, vamos conversar sobre esse tema? Voz. Eu sou Linda Botega Vendrúsculo e este é o podcast Reinventando a Vida. Tá? A vida, que não é pouco, não é mesmo? Um espaço onde falamos das relações humanas e das dores que viver impõe, inclusive na fala. Hoje vamos conversar sobre algo que nos acompanha desde antes das primeiras palavras, a voz. Na barriga da mãe ainda. Costumamos pensar na voz apenas como um instrumento de comunicação, né? Algo que utilizamos para falar, explicar, pedir ou nos apresentar ao mundo. Mas a voz é muito mais do que isso. Na psicanálise, Lacan nos fala da pulsão invocante, um dos temas pelos quais nos constituímos como sujeitos, sabe? Antes mesmo de falarmos, fomos chamados, fomos embalados pela voz de alguém, fomos nomeados, convocados, desejados, amados, ou em alguns casos marcados pela ausência dessa voz, que também não é sem efeito. A voz tem um lugar singular na nossa história, porque ela não carrega apenas palavras, ela carrega afetos, pertencimento, reconhecimento e identidade, sabe? Talvez por isso exista tanto sofrimento quando alguém não se reconhece na própria voz. Porque não estamos falando apenas de um som, não. Estamos falando de algo profundamente ligado à forma como cada sujeito ocupa seu lugar no mundo. E isso é muito importante, entende? Para conversar sobre esse tema tão importante e fascinante, recebo hoje o Dr. Guilherme Catani, tá? Médico, otorrinolaringologista e laringologista. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná, referência nacional em saúde vocal, tá bom? Cirurgia da voz e também readequação vocal. Um profissional que une conhecimento científico, técnica e uma escuta profundamente humana e necessária. Dr. Guilherme, muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Reinventando a Vida. E para começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como que isso começou na tua vida, essa história com a voz, que é muito mais do que um instrumento de comunicação? Exatamente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu sempre gosto de estar falando sobre esse trabalho que eu considero assim, tão importante para a sociedade. Realmente, a voz ela vai muito mais que o simples falar, né, que a simples comunicação. Eu gosto de falar que a voz ela revela a nossa essência, né? O nosso ser real ele é revelado pela nossa própria voz. Tem algo de identidade. De identidade, exatamente. Nosso cartão de visita. Me conta um pouco do teu trabalho. O que implica o teu trabalho hoje? E que público que você atende? Então, hoje em dia, eu sou, como você já comentou, eu sou médico otorrinolaringologista. Então eu tive toda uma formação, né, em cirurgias e tratamentos clínicos de ouvido, nariz e garganta. E nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado mais ao tratamento das doenças da voz. E dentro dessa questão vocal, especificamente eu acabei me direcionando nas alterações das frequências da voz. Que, em última análise, é a gente ajudar uma pessoa a ter uma voz que realmente, com quem ela se realmente identifique com essa voz. Então, às vezes que a represente. Que a represente, exatamente. O público trans também é uma trans também, Tá. Então, eu atendo bastante pessoas trans, homens trans, mulheres trans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu atendo também homens cis que têm uma voz muito aguda e não se identificam com essa voz, mulheres cis que por uso de hormônios acabaram ficando com a voz mais grave e também acabam não se identificando com essa voz, e as doenças da laringe e pregas vocais em geral. Algum caso que você se lembra que te tocou até hoje, um caso que tenha te tocado muito?
realmente, o que mais me toca, e essa história eu gosto de contar, foi a primeira mulher trans que chegou no meu consultório. Isso aconteceu já há uns 8, 9 anos, e por mais que eu já trabalhasse com voz, eu não tinha essa expertise para atuar nessas transições, nessas readequações vocais. E ela chegou no meu consultório, sabendo que eu trabalhava com voz, com essa queixa. Era uma mulher trans, tinha uma voz muito grave e queria uma voz que a representasse. E no momento, como eu não sabia como proceder, procurei alguns colegas aqui na cidade, vi que ninguém tinha a capacidade para resolver isso, vi em outros aqui no Brasil, vi que também não tinha ninguém com disponibilidade para resolver. E aí isso me deu o start para pensar, poxa, assim como ela, eu posso ajudar outras mulheres com esse problema. E aí que eu comecei, fui atrás, fui fazer curso, fui me especializar nessa área. Infelizmente essa paciente eu acabei não conseguindo ajudar, mas por causa dela, outras pessoas foram beneficiadas. Abriu um campo de atuação para você. Isso. A voz, né? A voz para psicanálise, como eu comento na abertura desse podcast Reinventando a Vida, a voz tem a ver com a pulsão, né? A pulsão invocante. Então primeiro de tudo, nós somos falados, ainda na barriga da mamãe, né? Somos falados, tem o timbre, e isso marca, esse timbre de voz já marca o bebê. Você leva isso em conta no teu trabalho, todo esse emocional, essa subjetividade? Sim. Eu sempre nas consultas antes, né, quando alguém me procura para uma cirurgia, a gente sempre tem que tentar entender o que realmente está causando desconforto nessa pessoa, que tipo de alteração que a gente vai poder oferecer. Isso é muito importante, porque às vezes chega uma paciente com uma expectativa que não é real, uma expectativa irreal. Então faz parte dessa nossa avaliação. Isso não dá para fazer, mas a gente pode fazer isso, ajustar essas expectativas para poder direcionar e oferecer sempre a melhor opção para o nosso paciente. Você já se deparou com algum caso que na verdade não era cirúrgico e sim emocional? Sim. E a pessoa conseguiu lidar com isso? Coincidentemente, ontem mesmo eu atendi um paciente assim. Comenta. Eu fiz uma consulta online, é um rapaz de 17 anos, ou seja, ainda na adolescência, com uma queixa vocal, mas na conversa, achando a voz muito aguda, mas na própria conversa, a gente já percebia que a voz dele não era uma voz muito aguda, era uma voz boa para a idade de 17, era uma voz compatível com o rapaz de 17 anos. E a gente via que ele tinha um sofrimento muito grande em função dessa voz. E eu expliquei para ele toda a fisiologia da voz e tudo mais, e acabei indicando para ele fazer uma avaliação endocrinológica, para ver se não tinha nenhuma alteração hormonal, uma baixa de hormônio. Pedi para ele conversar com uma fonoaudióloga e com uma psicóloga, antes de indicar qualquer procedimento cirúrgico. Que interessante, né? Como a voz nos representa, como a voz fala de quem somos, a forma como falamos, as palavras que usamos, diz muito. Então, quando você não sente, você tem uma voz muito masculina e você se sente como uma pessoa feminina que se identifica nesse gênero, isso é extremamente angustiante e doloroso. Então você se depara com isso também, com esse sofrimento. Com esse sofrimento, que a gente chama de disforia, né? Disforia, que não representa aquela pessoa, aquele sujeito, né? Que é singular. Que é singular. Isso é interessante, porque quando eu comecei a trabalhar com voz em pessoas trans, eu não tinha essa real noção da importância da voz. Na minha concepção anterior, eu imaginava que a questão de órgãos genitais e seios seria muito mais importante para a pessoa do que a voz. Mas aí a gente acaba, depois de ver todos esses anos e conversando com muita gente, claro, a gente acaba vendo que a voz tem um impacto gigantesco na qualidade de vida. Como eu disse na abertura desse podcast, nós somos falados, a gente chama de manhês. Aquele o bebê da mamãe, a menininha, a princesinha do papai, enfim. Essa conversa que existe, esse investimento amoroso, o timbre da voz e o olhar, conta muito para uma criança. Então, nós estamos no campo de uma coisa que se espera, né? Esse dom transmitido que é amor. Esse investimento amoroso, narcísico, hoje distorceram muito o termo narcisismo, mas nós precisamos desse investimento narcísico, né?
e essas pessoas que são problemáticas e com dificuldade de relação, na verdade tiveram pouco investimento narcísico, são denominadas narcisistas, mas tiveram pouco investimento. Então, voltando para esse investimento, quando você acaba ajudando essa pessoa a transformar a voz numa voz que a represente, você faz um investimento que altera muitas coisas lá desse início. Sim, e tem uma outra história muito interessante. Um paciente, um homem cis, com a voz muito aguda, e ele acabava tendo dificuldades de relacionamento, dificuldades profissionais, em função da voz. E ele me procurou, a gente fez a cirurgia, ele ficou com a voz bem boa, ficou com uma voz grave. Hoje ele está morando em outro país, está trabalhando, está tendo um bom desempenho profissional, um bom desempenho, ou seja, mudou reflete na vida tudo. profissional, na vida emocional, na vida amorosa, em tudo. Que reflete bacana. em tudo. Você me contou um pouquinho, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais essa escolha pelo trabalho com a voz. Foi desde o início, na graduação, foi depois, em que momento? Eu sempre gostei de voz, sempre gostei de música. Sempre chamou atenção. Sempre gostei, eu admiro, eu gosto de escutar belas vozes, eu gosto de ver um cantor, uma cantora, como é que eles extraem notas, e esse controle eu sempre gostei. Depois, na minha formação da otorrinolaringologia, foi na formação de otorrinolaringologia mesmo que eu comecei a estudar mais sobre a fisiologia de voz, e isso acabou me encantando, e eu acabei, durante a formação como médico otorrino, que eu acabei seguindo esse caminho aí da voz. Já atendeu cantores? Já atendi cantores. Porque tem muitos casos, estou me lembrando do Zé de Camargo, Luciano, né? O Zé de Camargo, ele perdeu bem a voz. Perdeu, ele teve pelo que a gente sabe, assim, ele teve uma alteração que é difícil o tratamento, é uma alteração da estrutura da prega vocal, que realmente, provavelmente se ele não fosse cantor, ele não teria uma grande repercussão essa alteração. Sim. Mas como ele é um cantor assim, vai no máximo da voz, essa alteração acabou dando isso se dá o uso errado? No caso dele não, no caso dele é uma alteração da estrutura lá mesmo. Acabou se manifestando porque ele usava a voz de uma maneira bastante intensa, né? Se fossem pessoas não profissionais de alto nível, talvez até nem tivesse tido tanta repercussão vocal no caso dele. Mas tem muita gente que acaba, né, começando a fazer uma dupla sertaneja, uma banda de rock, sem um bom treinamento, e com isso acaba tendo problema, desenvolvimento e alterações da estrutura da prega vocal. O que seria um bom treinamento, doutor Guilherme? É saber usar a voz. A gente acha que sabe, mas não sabe. Né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Teoricamente, tem duas pernas, né, conseguiria correr uma maratona, mas nem todo mundo que tem duas pernas vai conseguir correr uma maratona. Tem que ter Tem que ter um preparo. É a mesma coisa. Para cantar, precisa ter um preparo. Precisa ter uma boa avaliação fonoaudiológica, professor de canto, e avaliação com um médico especializado na voz. Você tem procura por profissionais que trabalham com a voz? Sim, aqui em Curitiba a gente tem bastante da Camerata Antiqua, né? Camerata procura bastante. Temos muitos também profissionais que cantam barzinho, duplas sertanejas, então a gente acaba tendo bastante procura. E me conta um pouquinho... Crianças, acontece com crianças, mais a partir da adolescência? Criança acontece também. Criança, a gente tem, geralmente são aquelas crianças que têm um comportamento assim mais efusivos, né, que gostam de gritar, correr, e as brincadeiras, né, envolvem sempre estar falando em voz alta. Essas crianças acabam desenvolvendo, às vezes, nódulos vocais, calos das pregas vocais. Então, a gente acaba vendo alterações vocais desde a criança, desde a infância, até lá o pessoal com mais idade, já a senescência do sistema vocal também acaba dando sintoma. Então a gente acaba tendo alterações de voz da infância até lá a pessoa idosa. Me fala um pouquinho da tua experiência nas redes sociais, com esse tema. Como tem sido para você? Nós conversávamos antes um pouquinho nos bastidores sobre nos posicionar, né? Ter algo para falar, poder colocar informações relevantes. Né? Exatamente, isso que você falou. A gente acabava escutando, né, vendo algumas inverdades, né, aparecendo nas redes. A gente sabe que às vezes inverdades acabam
viralizando, e a gente decidiu, poxa, vamos trazer o que a gente tem, né, de ciência, de artigos, de o que é relevante e o que a gente tem de métodos validados para poder passar uma informação aí mais de qualidade. Você, na família, você tem esse cuidado, observa, na vida social você já escuta diferente as pessoas? Já, né? A gente acaba tendo escuta e já Dá vai... um ouvido apurado a gente... para diagnósticos. Eu faço isso com o pessoal lá do hospital, que eu sou professor, então lá com os residentes, eu sempre tento conversar com eles. Quando o nosso paciente, a gente dá bom dia, dá boa tarde, então a gente já vai escutando a voz, né? Na nossa conversa a gente já vai tentando fazer o diagnóstico antes de examinar. Esse é o ideal, tentar prestar atenção nas características vocais para já tentar fazer um diagnóstico. Então você, assim, eu falo na abertura também do teu trabalho na universidade, né? Formar pessoas é bastante responsabilidade, não? Você nota que teus alunos já têm essa atração por cirurgia vocal, por essa Sim, área? E isso é legal, porque como a gente já está desde que eu entrei de professor da universidade, já tenho quase 10 anos, eu já, né, foi bem, coincidiu com essa minha transição de carreira, no sentido de me dedicar mais nessa área. Então eu já tenho essa identidade, né? Eles já me veem como professor que faz as cirurgias de alterações vocais. Sim. Então já tem aí alguns já seguindo o caminho. A gente já conseguiu formar aí alguns médicos que já fazem essas cirurgias. Isso é extremamente gratificante. Quando eu vejo na rede social lá... A tua transmissão, o que você transmite para esses alunos. Tem um aluno meu que mora em Maringá, está fazendo as cirurgias lá em Maringá, ex-aluno meu. Então Hoje é muito legal. Hoje é um colega. Um colega, e depois a gente liga e troca. Putz, o que você acha disso? Qual é a tua opinião? Então é muito interessante a gente ver, né, nossos ex-alunos crescendo e florescendo na vida profissional. Isso é muito, muito gratificante. Nessa identidade com a voz, né? A pessoa não se reconhecer quando verbaliza algo na própria voz, recusar, rejeitar, é uma tremenda angústia, é um processo de muita angústia, de dor psíquica, que pode sim adoecer outros órgãos do corpo. Sim. Você já percebeu isso? Sim. Prática? Já, isso a gente acaba vendo, né? Né, esse paciente que eu comentei que foi morar em outra cidade, outro país, a gente vê pessoas que acabam... um outro caso muito interessante também, um rapaz com a voz bastante aguda, fina, todas as consultas antes da cirurgia, ele já tinha lá mais de 20 anos, ele ia com a mãe. Então, quem falava era sempre a mãe, ele ficava quieto a consulta toda. Então a gente já via que ele já era uma pessoa mais retraída em função da voz. A mãe falava por ele? A mãe falava por ele porque ele tinha uma voz... Acho que a mãe ficava na questão, poxa, não quero que meu filho sofra, porque as pessoas vão dar risada da voz do meu filho, então eu falo tentando preservar o filho. Tá. E daí eles me procuraram, a gente fez o procedimento cirúrgico, e já na primeira consulta pós-operatória ele foi sozinho, já falando com a nova voz. Então a gente vê parece que fez uma libertação, né? Você renascimento. Tem um ganho outro aí, não tem? A gente fica, gratificação. A gente fica muito feliz. Eu digo, as pessoas comentam comigo, eu não trabalharia como você, assim, com sofrimento. Mas quem disse que eu trabalho só com sofrimento? Eu presencio a conquista de elaborar esse sofrimento nas pessoas, e isso, nossa, não tem preço, né? É verdade. E tem outra questão interessante também, que como a gente vai pegando mais experiência, a gente também vai orientando os pacientes que o que acontece também depois da mudança de voz, tem pessoas que acabam inicialmente não se identificando com essa nova voz também. Que é um processo de adaptação. Então, também, às vezes a gente opera, a pessoa, não gosto dessa voz. A gente vai lá, faz a cirurgia, fica com uma voz adequada com o seu fenótipo. Mas às vezes a pessoa não fica satisfeita. Não fica satisfeita no primeiro momento, mas essa voz, eu não estou me reconhecendo ainda com esta voz. Então, também não é de imediato essa adaptação com essa nova voz. Já teve algum caso teu que a ponto da pessoa ter um delírio, um surto, não? Paciente meu não, mas eu conheço colegas que tiveram problemas Porque assim. Na cirurgia plástica, na cirurgia estética, plástica ou de correção, em alguns casos clínicos, digamos que a estrutura psíquica, pode haver um surto, sabe? Um surto psicótico até. Eu conheço um colega que teve um paciente que aconteceu isso.
Com meus pacientes ainda não. Mas a gente vai estudando, né? E como a gente já vai antecipando isso, agora eu já falo para todos eles, todas elas, que não vai, essa adaptação não vai ser imediata. Então, por isso que a gente precisa trabalhar, né, com a fonoterapia no pós-operatório, Claro. para a pessoa ir se identificando com a nova voz, porque não é uma coisa automática. Sim. Eu te ouvindo, fiquei pensando num caso que eu dei uma consultoria numa empresa sobre relações humanas e tinha uma pessoa que atendia o telefone na empresa e ela falou, eu quero falar com alguém adulto aí. As pessoas pediam para falar com tem algum adulto aí para me atender? Porque a voz era tão infantil assim, alô, bom dia, oi, parecia infantil demais e eles pediam, isso doía, mas ela não, daí na conversa comigo a gente percebeu o quanto ela se segurava no infantil, o quanto a própria família mantinha ela muito infantilizada, sabe? Essas pessoas chegam a te procurar, porque assim, uma mulher de 30 Sim, anos... chegam, mas aí a gente tem que, né, na conversa pré-operatória, aí vai, às vezes a gente, né, uma boa parte consegue identificar. Então vai do feeling do profissional para saber, opa, talvez aqui não seja o caso de cirurgia, seja melhor a gente conversar com um profissional de saúde mental, conversar com uma fonoaudióloga para a gente ver se realmente a gente vai ter benefícios indicando a cirurgia para essa pessoa, mas acontece sim. Doutor Guilherme, edema nas cordas vocais. Edema nas cordas vocais. As pessoas perguntam, comentam o que é, qual é o cuidado, que é a atenção que é preciso dar para isso. O edema nas pregas vocais, geralmente, a maioria das vezes, isso vai estar ligado ao tabagismo. Pode acontecer em pessoas que não fumam? Pode, mas a maioria passivo, pode seria? acontecer no passivo, às vezes tem gente, mas eu nunca fumei. Pode acontecer, mas a maioria absoluta são fumantes. E acaba chegando para a gente muito mais mulheres do que homens. Porque o homem, se ele fumar, ele vai ficar com a voz um pouco mais grave, ele não vai dar muita bola. Tem uns que acham até bonito, com a voz mais grave. Mas já a mulher, se fica com a voz mais grave, aí isso acaba dando desconforto, às vezes no telefone. E é perceptível, né, a mulher fumante? Então, aí a gente. Então, provavelmente a incidência seja igual, tanto no homem quanto na mulher, mas a procura é muito, muito, muito maior pelas mulheres, pelo edema das pregas vocais. Então, qual o risco do edema? Tem risco? O risco principal. O risco principal que eu sempre falo é sinal que o teu organismo já está respondendo àquela agressão do cigarro. Sim. O edema em si ele não é pré-maligno, ele não vai evoluir para câncer, mas é um sinal que o organismo está se manifestando e está reagindo àquela agressão. Então, naquele ponto pode não evoluir, mas algum outro ponto do organismo pode evoluir para uma doença maligna. Sim. Na tua experiência, na tua prática, algo que você acha importante falar aqui para a gente? Sim, é a mensagem que eu sempre gosto de deixar, de falar em todo lugar que eu vou, eu acho muito importante. A gente falar que toda rouquidão, né, toda pessoa rouca, a gente tem que investigar se essa rouquidão durar mais que 2 semanas. Porque até 2 semanas, todo mundo já ficou rouco, já foi, né, ficou resfriado, ou foi num show, num jogo de futebol, gritou, ficou rouco. Mas essa rouquidão, chamada aguda, ela tem que melhorar em até 2 semanas. Se essa rouquidão passar de 2 semanas, a gente precisa investigar obrigatoriamente, inclusive criança, em qualquer idade. E, logicamente, tem sinais de alerta, né? Se a gente pegar lá um homem tabagista, tem uma carga tabágica enorme, já está rouco aí há 6 meses, perdeu peso, poxa, esse é um sinal vermelho que a gente tem que investigar imediatamente. Mas qualquer rouquidão com Quais mais são as possibilidades? Alerta aí. Nesse caso, desse homem tabagista, câncer de prega vocal. Câncer de prega vocal. Em criança pequena, com rouquidão persistente, a gente tem nódulos vocais, tem às vezes o papiloma de prega vocal, que é uma doença causada pelo HPV, que ela tem um crescimento rápido, e a via aérea da criança ela é muito estreitinha. Então, se isso crescer, essa criança pode ter uma insuficiência respiratória. Por isso que a gente insiste que, mesmo a criança pequena, se ficar mais de 2 semanas, olha aí, um alerta, a gente precisa investigar. Isso, né? Fica um alerta que deixa uma mensagem para essas pessoas. A mensagem se você ficou rouco ou conhece alguém que está rouco há mais de 2 semanas, procure um médico otorrino. Doutor Guilherme, falando em rouquidão, né, trazendo essas questões do parkinsonismo, do AVC, eu fiquei pensando também
no chip da beleza, que está sendo tão censurado, mas muito utilizado por algumas pessoas. Isso a gente tem visto bastante, né? Mulheres usando, infelizmente, elas, por falta de informação, acabam usando e não sabem exatamente o que tem ali dentro. As consequências. As consequências. Né? O que a gente vê, tanto o chip da beleza, ou às vezes outras formas de usar, do uso do hormônio, isso tem uma repercussão muito grande na voz. Porque esse hormônio, basicamente são hormônios androgênicos, derivados da testosterona, que acabam aumentando a musculatura das pregas vocais. E a gente vê com pregas vocais com mais massa, a voz fica mais grave. Então a gente acaba percebendo, né, em algumas famosas aí do Instagram, em pessoas na academia que usam um hormônio para hipertrofia muscular, ou às vezes o próprio chip da beleza, como uma forma estética, que acabam ficando com a voz mais grave. Mas o efeito é esse, o aumento da massa muscular das pregas vocais, e com isso a voz fica mais grave. Tem riscos sérios, né? Tem risco sério, porque o simples fato de interromper o hormônio não reverte essa alteração. Não. Então essa alteração a gente acaba vendo que ela é persistente e permanente. Nossa, será que vale a pena, né? Pois Fica uma pergunta, porque as pessoas acho que estão tão voltadas à estética que se perdem, e a saúde não é preservada. Não é preservada. Esse dano é possível reverter com cirurgia? O que é possível fazer para essas pessoas que usaram chip, tiveram essa consequência drástica e agora? Então, existe o simples fato de a gente parar o uso do hormônio, né, tanto do chip quanto de outras formas de hormônio, não vai reverter o que já está instalado. Tá. Então, se a gente parar de usar, vai estabilizar, não vai progredir. Mas se a gente tentar reverter, aí a gente vai precisar de algum procedimento cirúrgico, que a gente consegue fazer com o uso de laser. O laser vaporiza esse excesso de músculo, então a gente consegue perder um pouco dessa massa muscular e excesso das pregas vocais com a vaporização por laser. Então existe um procedimento que a gente consegue reverter uma boa parte do que foi perdido. Tá, o chip da beleza é uma coisa, a questão da mulher para método anticonceptivo, esses chips que eles instalam, é outra coisa diferente. É outra coisa. A questão do contraceptivo não tem problema, que seriam hormônios, estrogênio, progesterona, sem problemas. Ótimo. Falando em procurar médico otorrino, nós temos muitos casos atualmente de Parkinson, de parkinsonismo, até pós-Covid. Qual é o alerta aí? O que ocorre na voz da pessoa que tem Parkinson ou parkinsonismo? Essas alterações elas acabam causando o que a gente chama de uma hipocinesia. As pregas vocais elas acabam tendo uma movimentação um pouco mais débil e a voz perde um pouco de potência. É importante fazer o diagnóstico, né? Fazer o exame de videolaringoscopia, avaliar se não tem nenhuma outra alteração. Sim. E aí, em conjunto com o neurologista que vai estar fazendo esse acompanhamento, hoje em dia, né, um dos principais tratamentos seria uma fonoterapia especializada para Parkinson, que existe, está bem estabelecida e a gente tem bons resultados. Junto com o tratamento clínico, a fonoterapia acaba sendo uma boa opção. No caso de um AVC, também envolve um trabalho com otorrino? Também envolve, porque o AVC, né, ele acaba afetando... A área 44? Afeta não só a voz, mas também às vezes a deglutição. Então a gente pega pacientes que tiveram AVC, eles têm dificuldade de comunicação e dificuldade de engolir. Então eles acabam sofrendo duplamente. Então também o tratamento envolve é multidisciplinar, vai estar lá o otorrino, vai estar o neurologista, fonoaudiólogo, nutricionista, um trabalho em conjunto para a gente melhorar tanto a voz quanto a parte da deglutição. E as canetas emagrecedoras também pode afetar a audição, voz? Também as canetas, né, também estão na moda. Bastante. O que acaba é que por uma perda, às vezes bem abrupta, de gordura e massa muscular, a gente tem que lembrar que todo o trato vocal está revestido ali de músculo e tecido adiposo, e às vezes essas mudanças drásticas da composição corporal pode deixar uma voz mais fraca. Uma outra alteração interessante que pode acontecer é a sensação de plenitude auricular, sentir que o ouvido está tapado, porque também a gente perde a musculatura, perde a gordura em volta da tuba auditiva, ou trompa de Eustáquio, e também pode acontecer isso aí. Que interessante, levem isso em conta, fiquem atentos, procurem um otorrino, né? Exatamente. E Copa, estamos em época de Copa do Mundo, torcendo muito para o Brasil. Eu percebo que algumas pessoas, torcendo para os seus times, né?
ficam muito roucas, perdem a voz de tanto gritar. Exato, isso é um trauma, é um trauma vocal, né? A pessoa, né, se empolga, às vezes tomou 1, 2 cervejinhas ali, começa a gritar, fica mais desinibido, e isso acaba, em alguns casos, causando até uma hemorragia da prega vocal. Pode haver sangramento? Pode haver um sangramento dentro da prega vocal, e isso pode acabar, às vezes, causando um pólipo hemorrágico, às vezes tem pessoas que acabam tendo necessidade até de um procedimento cirúrgico em função do trauma então vocal. Pode lesionar mesmo. Pode lesionar, então vamos com calma, vamos torcer, mas vamos com calma. Qual é a tua orientação? Fale hidratação, bastante líquido, água. Não uísque, não cerveja. Pode tomar uma cerveja, mas vai intercalando com água. Vinho. É importante estar bem hidratado e fazer um repouso vocal. Não precisa torcer intensamente para todos. Torce lá no Jogo do Brasil só. Nos outros times não precisa ficar torcendo tanto. Vai com calma. Muito obrigada, muito bom falar com você. Eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade, né, de estar passando as informações importantes e frisar mais uma vez, mais de 2 semanas de rouquidão, procure seu médico otorrino. Alerta para rouquidão, interrogue, questione, né? E procure uma consulta médica com o otorrino. Procure, exatamente. A conversa de hoje nos lembra que a voz não é apenas um som produzido pelo corpo, ela é também uma expressão da nossa história, dos nossos vínculos, dos nossos amores e da forma como nos reconhecemos e somos reconhecidos pelo outro, tá bom? Na perspectiva da psicanálise, a voz ocupa um lugar muito especial. Ela participa da constituição do sujeito. Ela nos acompanha desde os primeiros chamados na infância, desde as primeiras palavras dirigidas a nós, das interpretações feitas, desde os primeiros encontros com o desejo do outro, entende? Talvez seja por isso que encontrar a própria voz seja uma experiência tão transformadora, porque não se trata apenas de escutar um som que sai de nós, trata-se de poder se reconhecer nele, na sua voz. A pulsão invocante, descrita por Lacan, que eu falei na abertura, nos lembra que a voz ela nos chama para a existência, tá? E ao longo da vida seguimos tentando responder a esse chamado, construindo nossa singularidade, nossa forma de amar, de desejar e de ocupar um lugar no mundo que possamos escutar com mais atenção. Não apenas a voz dos outros, sabe? Mas também aquilo que a nossa própria voz revela sobre nós. Porque muitas vezes aquilo que não conseguimos dizer, verbalizar, aparece justamente na forma como falamos, silenciamos, hesitamos ou nos apresentamos ao mundo. Obrigada pela sua companhia aqui, estar sempre aqui comigo no nosso podcast. E lembre-se, só transformamos aquilo que conseguimos enxergar e escutar em nós. Muito obrigada. Obrigado você. Até a nossa próxima conversa, um grande abraço.